Fala comigo, minha família. Tá começando mais um Drop de Fé, o podcast da Godiz. Esse podcast aqui tem vários motivos para ele estar acontecendo hoje. Hoje eu trago um cara que, para mim, na minha opinião, ele tem um dos ministérios mais desafiadores da nossa geração. Mas antes, eu queria cumprimentar aqui meu co-host, promovido no último podcast, Pastor Robert Henrique. Aí, preparado para mais um? Preparado. Vai ser desafiador. Olha só, antes da gente começar, a Godiz tá com 30% de desconto em todo o site. Summer Sale tá sem data para acabar. Corre lá. Se você ainda não adquiriu essa camisa, hoje eu tô com a estonada Ice 4. Meu amigo tá com a básica aqui, Godiz preta. E o meu convidado de hoje é um grande amigo. Tava muito ansioso para receber ele aqui. Com vocês, meus amigos, Pastor Maurício Siqueira. E aí, meu pastor, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Robert, Deus abençoe. Gente, estou muito feliz de poder estar aqui, participando desse projeto. Estar aqui com meus amigos, o Igor, o Robert, com essa equipe que está aqui. Deus abençoe. Obrigado, obrigado, obrigado. Meu pastor, vamos começar pelo começo. Se apresenta para a galera que não te conhece. Quem é o pastor Maurício Siqueira hoje? Pronto. Eu sou Maurício Siqueira, filho de Antônio Maurício, Dona Vera. Sou pai de 2 filhos lindos, Fala o nome deles aí. abençoados, o Kaique e o Samuel. Meus princesos. O Belo. O Belo, o famoso Belo, tô duro, não está mais. O meme é dele. Então, casado, muito bem casado, graças a Deus, com a dona Débora Sara Siqueira, que está aqui entre nós. E servo do Senhor, amante da palavra, vivendo a vida, aproveitando, confiando que Deus está cuidando de nós no mínimo detalhe. Rapaz. Quem já viu ele no altar, nem parece essa calmaria toda, né? É verdade. Pastor, hoje a gente que conhece o seu ministério, né? A gente, na verdade, é um admirador do seu ministério. Sempre que o senhor tá no Rio de Janeiro, a gente fica ansioso para ver o senhor lá na nossa igreja. Mas eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque muita gente já te acompanha hoje no Instagram, nas redes sociais, vê o pastor Maurício viajando o Brasil todo, ministrando. Mas eu queria saber quando foi o encontro do pastor Maurício com Jesus. Boa. Então, na verdade, o encontro não foi nem com o pastor Maurício, né? Pregador Maurício. O encontro que eu tive foi quando eu ainda era um perdido, literalmente. E foi interessante porque eu tive alguns livramentos, né? Eu morava aqui na Vila Operária e, consequentemente, eu indo para esses bailes da vida, eu lembro que o Walter, que era que a gente chama ele Valtinho, ele era muito amigo nosso, a gente indo pro baile funk lá no Pilar, essa época de baile de briga, nessas loucuras. E ele virou pra mim e falou: "Você vai morrer hoje". E eu olhei pra ele e falei: "Vou morrer?" Quando chegou lá, um cara tentou me matar do nada. Pegou o revólver pra mim. E eu consegui correr quando eu cheguei em casa. Na verdade, eu saí dali de Pilar, peguei a Kombi, desci nas sendas, subi a viaduto da Senda correndo, passei na Praça Humaitá, cheguei na Vila Operária. Aí eu lembro que eu subi as escadarias, quando eu puxei o portão, né? Portão de pobre, aqueles que faz aquele barulho. Quando eu abri o portão, minha prima estava acordada, ela olhou pra mim e falou assim: "Deus me acordou e falou pra mim que era pra orar por você, que você estava em perigo". Eu falei: "Não, você estava". Eu falei: "Que hora?" Ela: 2h pouca da manhã. Foi por volta de 2h30 que o rapaz tentou me matar. E ela falou: "Deus está te dando livramento". Aleluia. Foi ali que eu comecei a pensar: pô, Deus está me dando livramento? Eu não sei nem quem é Deus, porque pra mim tudo era Deus, né? Macumba, enfim, católico, igreja. E, consequentemente, eu descobri que ia ser pai.
E o Kaique, meu filho, né, primogênito, ele nasceu de 5 meses, teve hidrocefalia. E eu, muito desesperado com aquela situação, muito novo, foi quando o Carlos, que era o marido da minha prima, que ele era da Deus e Amor, ele me chamou na casa dele, falou, preciso orar por você. Eu cheguei lá, ele de calça, blusão, calor terrível, olhando aquele homem, e ele do nada virou, vamos orar. Daqui a pouco ele começou a falar, sou Deus, que eu entro no hospital agora, coloco a mão na incubadora e tiro a palavra de morte e declaro vida, que aquele menino será meu profeta. E eu, olhando para aquela situação, saí, minha tia Marli viva na época, fui falar com ela, ela foi Deus. Eu falei, mas como Deus se ele... Como é que Deus vai usar uma pessoa que usa droga? Ele era usuário de droga. Aí minha tia meio brava, né? Tinha muita fé. Ela, sai de perto de mim, diabo. Aí eu, tá bom. Aí foi quando eu fui no hospital, lá no Fernando Magalhães, e o médico virou e falou assim, tu é crente? Eu falei, não. Tu reza? Não. Então reza a hora, porque esse menino vai morrer. Quando foi... Passou... Ele saiu, eu fui, botei a mão no incubador e falei, Senhor, eu não lhe conheço, não sei nem se o Senhor existe mesmo, mas se o Senhor der a vida ao meu filho, eu vou lhe servir para a vida toda. Aleluia. Passou 2 semanas, chegou o soro contaminado no hospital Fernando Magalhães, em 2004. Aquele ano de 2004. No dia que chegou o soro, foi o dia que meu filho teve alta do soro. E as crianças que tomaram o soro, infelizmente, elas morreram. E saiu na manchete na época, na Globo, foi uma loucura. Fomos correndo pra lá, eu trabalhava na Praça Mauá. Quando eu cheguei lá, o segurança deixou eu subir as escadas. Quando eu cheguei, meu filho tinha saído da incubadora e tinha ido pro berçário. Então, naquele dia, eu vi a mão de Deus. E vi que Deus, o que Deus tinha falado, ele cumpriu. Quando meu filho saiu do hospital, apresentei ele na igreja, entreguei minha vida a Jesus e sirvo ao Senhor 21 anos. A glória Amém. de Deus. Eu sou chorão, faz isso comigo não. O Robert já tá chorando. Já tô aqui, chorando. cara. Kaique, te amo, meu filho. É, rapaz. Engraçado que essas tempestades chegam na nossa Sim. vida e elas não avisam, né? E muitas das vezes são nessas tempestades que ele se apresenta pra gente. É verdade. E tem vezes, o pastor Hernandes Dias Lopes diz que quando elas aparecem, ele vem andando sobre as águas. Aquilo que te dá medo, ele vem andando sobre isso. Sobre isso. E aí, depois, cronologicamente falando, o pastor Maurício entendeu o chamado, aceitou Jesus e passou a congregar. Sim, sim. Eu passei a Mas existe um gap de tempo aí, vamos dizer assim, entre o encontro com Jesus até chegar hoje, lógico, o pastor Maurício que prega no Brasil todo. Antes disso, teve um tempo de preparação. Sim. O tempo de preparação aconteceu e aí chegou o momento que você entendeu o seu chamado, o seu ministério. Quando foi? Fala um pouco desse tempo de preparação e aí você vai terminar falando quando que você entendeu que você tinha que viajar ao Brasil todo pregando a palavra de Deus. Então, na verdade, eu fui jogado no fogo, né? E assim, eu aceitei Jesus, né? Jesus me salvou em 2004. Quando foi 2005, eu ia muito em consagrações de irmã de ciclo de oração, porque eu tinha medo. Assim, as pessoas que eu andava na época, aquelas pessoas que eu consideravam ali espirituais e que nos influenciavam, elas diziam assim, você tem que estar orando, você tem que orar para não voltar para o mundo. Então meio que isso foi me impulsionando a estar no círculo de oração. Tinha um círculo de oração lá na Vila Operária, lá no Buraco, que era das irmãzinhas, os meninos ficavam vendendo droga na porta da igreja e eu ficava mandando eles sair. E era aquela confusão, porque as irmãs não queriam que eu brigasse com eles. E eu falava, vai fumar maconha pra lá, vai fumar maconha na porta da irmã aqui não. E as irmãs... Diácono sem ser ainda. Só que você não falava com toda a educação pra eles, né? Não, eu era meio recém-convertido. Era meio um Pedrão mesmo. Ameaçava bater em tudo. Eu vou bater em vocês, sai daqui. Quer proteger do Jesus de qualquer jeito. De qualquer jeito, tentando fazer algo no nome dele. E quando as irmãs falavam, não, tá errado, não é assim.
Aí eu, então ora por mim. Toda a oração eu dobrava o joelho. Ela botava a mão na minha cabeça e eu falava, tira o demônio da minha vida. E elas, não é assim. Aí depois, o que aconteceu? Eu fui para uma consagração na Joaquim Tenório. Consagração lotada. 6 pessoas contando comigo. E a irmã que ia pregar, ela não foi. E eu estava na porta. E a irmã Leila, né? Esposa do irmão Tadeu. São meus amigos. Ela, Maurício, você vai pregar. Aí eu falei, eu? Não, tem como não. Não, você vai pregar, a pregadora não veio. Deus mandou. Aí eu peguei a Bíblia, abri Lucas 10. Meu Deus. Aí eu li lá o versículo que fala, ele te deu poder sobre serpentes, escorpiões, assim. Eu li lá. E foi a minha maior pregação de toda a minha vida. Durou 7 minutos. E na minha mensagem, aquela pregação, eu fumava maconha, mas Jesus me libertou. Essa mensagem assim, de iniciante. Essa época. E quando acabou ali, uma irmã chamada Tati, uma mulher de Deus, Deus tomou ela em profecia, ela colocou a mão em mim e falou assim, a partir de hoje eu marco seu ministério. Mas eu não sabia o que era. E daquele dia em diante, quase todos os lugares que eu ia na oração, me davam uma oportunidade, me colocavam para pregar. Aí foi quando eu comecei a assistir mensagens de pregação. Pastor Marco Feliciano, Pastor Abílio Santana, Gilvan Rodrigues, Gilmar Santos, Napoleão Falcão. E fui ouvindo vários pregadores. E comecei a comprar livros para ler. Livros, ler Bíblia. E comecei. Aí foi quando eu conheci um pastor chamado Pastor Zé Carlos, que ele me levava nas agendas dele, chegava lá e ele botava para pregar. Ele foi fazendo isso comigo durante um ano. Aí foi quando as pessoas começaram a me convidar, me convidando. Aí eu saí de lá, fui pro congregar Pastor Ricardo. Eu era cooperador. Cheguei no Pastor Ricardo virou e falou no aniversário dele, isso, lá em Bangu, ele tem uma pessoa aqui que Deus mandou eu consagrar presbítero, separar ele a presbítero. Deus mandou, eu vou obedecer. Eu sei que eu vou sofrer, mas eu vou fazer. E eu estava, foi interessante que eu estava, o líder dos obreiros na época, deu uma tapa nos meus ombros e mandou ir lá na cozinha do espaço para pegar a bandeja de água para servir. Tipo assim, não vai ser você. Então vai lá servir, porque ele vai anunciar o futuro presbítero, que com certeza não vai ser você. Não é você. Então vai lá pegar Será água eu. pra... Porque assim, ele pensou que seria ele. Uhum. Isso ele disse para mim. Uhum. E eu fui buscar a bandeja. Daqui a pouco, se eu não me falho a memória, não sei se foi o Jonas, alguém voltou correndo e falou, o pastor tá te chamando. Aí eu ia para levar água, aí tô eu vindo com a bandeja. Aí foi, o pastor tá te chamando. Aí quando eu apareci no espaço, todo mundo olhando. Aí o pastor, Maurício, vem cá. Aí eu tô vindo com a bandeja, não, deixa a bandeja aí. Aí eu dei a bandeja, cheguei lá perto, o que o senhor quer? Ele, dobra o joelho aqui, Deus mandou te consagrar. Aí eu olhei e falei, eu? Não, ele já consagrou. Ali. Eu lembro disso. Ele nem separou, ele não, me consagrou ali, Deus mandou te consagrar. Aí eu falei, eu? Mas eu fui buscar a bandeja da... Ele, não, dobra o joelho aqui. Aí eu dobrei o joelho ali, fui consagrado, né, separado ao presbitério. E dali pra frente eu fui pregando. Então assim, a minha ficha caiu com essa ideia de ser visto, né, como pregador na região local em 2006. 2 anos depois da sua 2 conversão. anos depois da minha conversão. 2006. Aí 2006 até hoje, Deus foi só me proporcionando, né, outras dimensões ministeriais. Mas assim, eu caí na real mesmo, poxa, as pessoas estão me convidando 2006. Mas o pastor itinerante, esse pregador itinerante, né? Pastor não, esse pregador itinerante, como que surgiu essa oportunidade, por exemplo? Eu tô perguntando como leigo até. Sim.
você fazia parte do ministério e aí quando chegou em outro, você passou a ser esse pregador que roda o Brasil todo? Ou como que eu descubro que eu vou ser um pregador itinerante Então, pelo é porque assim, Brasil? a gente tem que separar, pelo menos eu gosto de separar desta forma. Eu era solicitado, requisitado, vinha os convites para me pregar. Local, Certo. Laureano, Vila São Luís, Beira-Mar, Centro do Rio, Rocinha, Vidigal, Nova Holanda, muito em comunidade. Eu participava muito de trabalho em comunidade, muito, de culto ao ar livre, evangelismo. Então, por essas conexões, né, hoje a gente usa essa expressão, os pastores me chamavam para pregar, mas era igreja assim, 10 pessoas, 15 pessoas. Quando era festa, 30. Quando eu ia numa igreja grande, era igreja que cabia 150 pessoas, eu ficava, meu Deus, muita gente. Mas era sempre um número reduzido. Mas, na proporção que eu ia caminhando, essa ideia de começar a viajar, de exemplo, eu trabalhava. Tem esse problema. Trabalhava numa empresa e eu tinha feito um voto com Deus. Falei, Senhor, eu vou me dedicar e quero tempo para me chegar em casa e poder se arrumar e ir. Deus só ouviu. Porque tinha dia que eu tinha que me arrumar no banheiro das igrejas. Porque não dava tempo. Não dava tempo de vir em casa. Mais uma coisa Deus foi fazendo. Deus foi abrindo porta. Então eu pregava todo dia. Todo dia. Caramba. Trabalhava, saía dali, ia pra igreja, se arrumava, e às vezes não dava nem tempo de tomar banho, ia, pregava. E de ônibus. Tinha carro, tinha moto, tinha carona, não tinha ninguém. Pegava um ônibus, pegava um Master, no shopping center, descia lá em Nova Iguaçu, atravessava a passarela, chegava ali próximo do céu aberto lá, pegava uma van lá pra Cabo Sul. Nessa época não tinha Uber, né? Não, pegava uma van, quando saía da igreja, acabava de pregar, pegava o último ônibus, descia na Avenida Brasil, às vezes vinha a pé. Quando tinha um ônibus, Regina aqui pra Caxias, vinha a pé da Brasil, ali do Mercado São Sebastião, e ia a pé pra casa. Aí no dia eu acordava cedo e ia trabalhar. Quando eu comecei a viajar, a minha primeira viagem que eu fiz foi para Brás Pires, que é depois de Ubá, Minas. Minha primeira viagem fora, assim, pra pregar. Primeira vez que saiu do Rio, né? Isso, pra pregar. Aí depois foi vindo, eu ia pregar e alguém falava assim, pô, eu tenho um tio que tem uma igreja ali em Paraíba, você vai lá pregar, vou. Aí eu ia, acabava lá, eu tinha que vir embora, que tinha que trabalhar. Quando, assim, eu percebi, porque assim, eu saí do trabalho, não foi nem por conta de ir pra pregar, foi porque não me deram oportunidade de crescimento lá. Mas quando eu saí daquela empresa, assim, as agendas para viagem começou a aparecer. Então eu não tive tempo para trabalhar fixo na empresa, ser CLT, né? Mas eu comecei então, totalizando, que eu me descobri assim, que eu estava sendo convidado para pregar em 2006, mas assim, essa ideia de começar a viajar a partir de 2009. Mas você falou uma coisa que eu acho interessante. E eu vou voltar um pouquinho na sua história aí. Porque pregar na igreja que você congrega é uma coisa. Agora, como é que era quando você era chamado e ter que pregar em várias igrejas, mesmo sendo por perto ali, né? E outra, você falou que pregava todos os dias. Como é que é pregar todos os dias e ter mensagem todos os dias? Como é que funciona isso? Eu acredito que isso é a dúvida de muita gente que está começando também hoje. Então, no meu começo, a maioria das minhas mensagens eram mensagens que eu ouvia dos pregadores. Marco Feliciano, Abílio. Eu imitei Marco Feliciano, pedi minha mãe para comprar um suspensório para mim, minha mãe virou para mim. Falou, se eu comprar isso aí que você tá falando, não tem comida. Então esquece. Aí fui imitar o Abílio. Imitava até o Abílio falando, escute! Gilvan Rodrigues, assim, eu ouvia, mas assim, eu pegava o texto que eles pregavam, eu ia ler livros e eu falava, né? Eu imitava o jeito deles. Entendi. Mas sempre a mensagem assim, eu pegava o que ele pregava, eu ia ler
e falava. Então, a forma que eles pregavam me fazia entender quando eu ia ler. Eu não tinha ninguém para me explicar. Certo. Era mais ou menos assim. Eu não pegava a mensagem do Abílio e pregava. Uhum. Eu pegava o texto que ele pregou, eu ia lá ler, falava, cara, então é isso aqui. E falei muita coisa errada também. E nessa Porque- época eu não tinha nem noção de esboço, montar Não, montagem, nada tinha disso. não. Tinha não, de bolso não. Na verdade, eu usava folhas, caderno, escrevia, mas eu decorava. Sempre fui bom de decorar, então às vezes eu deixava ali só pra mais. É interessante o pastor Maurício falar isso, que as oportunidades foram surgindo, as pessoas foram reconhecendo e, e as portas foram se abrindo. Porque se a gente olhar para os dias de hoje, é fácil você ver alguém que prega bem, e tem muitos pregadores, né, que estão na internet. E aí você tem aquele canal de informação. Cara, eu vou trazer esse cara aqui porque eu vi ele pregando aqui no YouTube, por exemplo, ouvi uma mensagem no Instagram e eu vou trazer ele aqui na igreja, no congresso, em algum lugar para pregar. Naquela época, não tinha isso. Não. Então a gente percebe que o ministério do pastor Maurício foi sendo gradativo e, mais importante, ele foi sendo conduzido por Deus até os dias de hoje. Porque como que ficaria sabendo? Por exemplo, alguém que estaria, tipo, numa igreja que ele foi pregar, viu, falou assim, cara, vou levar esse cara lá na minha igreja. Era assim, pastor? Eu sou fruto de oportunidade. Alguém gostava de mim, cara, eu vou te levar na igreja. Pai, me dá. Tem cartão? Aí eu, cartão? Não, eu tenho um telefone. Aí eu dava o telefone na casa da minha tia. Dava o telefone na casa. Vivia sem celular. Eu fiquei muitos anos sem celular. Não tinha isso. Eu via as pessoas com celular e eu, ixi, como é que eu vou ter um celular? Tem que cuidar de meu filho, tomava remédio, tinha válvula, plano de saúde naquela época. Como? Então eu dava o telefone na casa da minha tia. Aí minha tia falava, ligaram aqui, um pessoal ligou aqui. Mas e aí? Aí tinha a famosa Bina, que aparecia o número, aí minha tia anotava, aí eu Jesus. retornava. Aí, oi, tudo bem? Eu sou o Maurício. Não, eu liguei. Não, pra você vir pregar. Não, eu vou. E ia. Aí chegava lá, tinha alguém sentado na festa, ó, vou te levar na minha igreja. Mas também fui muito rejeitado. Muito rejeitado. Chegar na igreja, pastor, quem é isso aí? Quem trouxe? Quem é ele? Não, você só tem 10 minutos. Não, ele é muito ruim, não traz mais não. E hoje eu acredito que o Igor vai até falar sobre isso também. Hoje tem muito dar certo ou não dar certo uma mensagem, né? Sim. E como é que era naquela época que provavelmente, né, eu tenho certeza disso, até porque eu te acompanho há muito tempo, é um amigo particular, como que era assim, pô, preguei e eu sei que não fui tão bem, porque provavelmente naquela época atrelava-se a igreja não se movimentou, né? Não digo de movimento espiritual, estou dizendo isso. Não levantou a mão, não deu glória a Deus. Você sabe, tem muito isso no meio pentecostal. E muita gente se frustra por causa disso. Pô, a mensagem não foi boa. E às vezes até é. Só que como não vê uma manifestação, ele acha que não é. Sim. E como é que era assim? Pô, deu errado. Pô, não prego mais, não quero mais. É porque naquela época a gente tinha uma ideia que pregação boa era aquela pregação que no final era assim, você pregou, no final canta corinho de fogo, se os vasos rodar, deu certo. Ninguém rodou, Deu errado. foi ruim. E a gente, assim, hoje, claro, a gente entende que isso vai muito na mentalidade do líder, como ele conduz a igreja do Senhor, que ele é pastor ali. Mas na nossa época a gente não tinha esse entendimento. Aí pensa eu pregava e cantava corinho no final. E ninguém rodava. Não, tinha gente que rodava. Não, e quando não rodava? Quando não rodava, foi ruim. Eu mesmo já falei, foi ruim. Eu já cheguei a parar de pregar e cantar corinho no meio da pregação Para ver se pegava. pra ver se pegava, porque eu tava indo mal na mensagem. E às vezes a mensagem não tava nem no mal. Eu queria avançar, mas como você tocou num ponto, Robert, da questão de que
tinha esboço, né? Como que preparava. O pastor Maurício mesmo falou assim, cara, eu assistia pregações. E eu acho que é natural, acho que todo mundo acaba fazendo isso para ter essa referência, né? E aí eu acho que às vezes a gente acaba, de fato, imitando, Sim. né? Até você encontrar o seu estilo de pregação, o seu estilo de mensagem, a forma que você prega ali no altar. Mas o pastor Maurício, ele também tem um e-book Ah, que sim. ensina como montar Rapaz, não um fale isso sermão. não. Ninguém quer aprender, não. Oh. Não, ninguém quer estudar, não. Tô E aí eu brincando. queria que ele falasse um pouco desse e-book. Na verdade, eu queria que você falasse um pouco do que contém no e-book. Faz um passo a passo. Eu sei que ser conciso nisso é difícil, né? Porque certamente o e-book é mais elaborado e tem muito mais informações, mas talvez você consiga fazer um pequeno resumo do que tem nesse Certo, e-book. certo. Porque, imagina assim, ó, tem alguém ali que está aprendendo a pregar agora ou está querendo aprender. Quais são os passos que ele deve tomar para montar uma mensagem partindo do pressuposto que vai comprar o seu e-book? Certo. Antes disso, resumidamente, eu preciso voltar um pouquinho, porque tem uma pessoa que foi fundamental para isso, né? Perfeito. Porque antes de eu conhecer essa pessoa que eu vou falar, meu estilo de mensagem começou com textual, depois eu fui para temático. Eu considerei que a linha temática era mais fácil, que ali eu pegava um tema e explorava a Bíblia e eu me apoiei nisso e percebi que eu conseguia falar 1 hora, né? Trabalhar 10 tópicos sobre dentro de um tema. Só que assim, em 2009 eu conheci o pastor Leandro Sosa, que é um grande amigo meu. Conheci ele também num tempo de dificuldade para mim, porque nós estávamos num culto, num evento, e lá o pastor convidou eu e ele para pregar em Campinas. E na ocasião, o Leandro já estava em São Paulo, de lá ele foi para Campinas pregar, e o pastor falou: eu caí no. Eu vou falar. Eu caí no golpe. No golpe. Eu caí no golpe. É ali que tá aparecendo? É, Eu caí no golpe, eu vou falar. Como foi o golpe? O pastor falou: tira a passagem, que aqui eu te dou o valor. o valor. Eu lembro disso. E eu, desesperadamente, falei: vou andar de avião. Seria a minha primeira vez. Falei: meu Deus, vou andar de avião. Eu arrumei. Acho que foi cartão de crédito, não sei com quem. Eu acho que foi o. Eu não sei se foi o Thales que comprou pra mim. Eu lembro disso aí. Você lembra? Lembro. E eu, toda expectativa, comprei a passagem, o pastor sumiu. Não me respondeu. E meu único contato era o pastor Marcão para me falar com o Leandro. E na época era do rádio ainda, eu falei com o pastor Leandro e ele falou: rapaz, depois a gente conversa que chegar no Rio. E eu fiquei tentando ligar pro pastor e nada. Ele chegou e me contou: olha, o evento lá era uma bagunça. O pastor lá falhou comigo também, questão clara e evidente que a gente sabe que tem pastores sérios, mas esse não foi sério. E eu tomei o prejuízo. Mas nesse prejuízo, eu me conectei ao Leandro. Foi quando ele falou: rapaz, eu tenho um seminário. Você quer participar? Eu falei: quero. Como é que é? Aí ele foi, que era o seminário Pregue na época. E ele convidou uma galera para participar, mas só foi eu e o Thiago. Foi eu e o Thiago. Foi dia 6 de janeiro de 2010. Foi a primeira aula. Lá na Guanabara. Já viu que o homem é bom com data, né? E ali a gente aprendeu sobre métodos de estruturação e aplicação de texto bíblico. Então, desse dia até hoje, né, foi aonde a minha mente mudou. Que eu comecei a explorar a linha expositiva. E foi interessante que o Leandro, né, se ele for assistir, ele vai lembrar disso. Ele falava: rapaz, o Maurício não pega nada, o Thiago pega as coisas muito mais rápido. E pega muito mesmo. Só que assim, e realmente, Thiago é muito inteligente. Eu ficava forçando porque eu queria aprender o método. Não aprender só ali. Eu queria aprender como que ele fazia. E eu peguei.
Só que eu estudei com ele de 2010 a 2014. Foram 4 anos se especializando. Eu deixei de comprar carne, deixei de comprar roupa, deixei de comprar pão, deixei de sair para estudar. Eu aprendi. Aí, partindo disso, foi quando eu conversei com ele e falei, algumas pessoas estão me perguntando se eu dou aula. Eu queria saber o que o senhor acha. Eu considero muito o que o senhor fala. Aí ele falou, rapaz, admirável isso que você está falando e eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Se você estudou, você especializou, você pagou por isso. E eu viajei muito com o Leandro, servi muito ele. Ixi, tem história aí. Mas ele falou assim, vai, nunca mais volte aqui. Quando ele falou isso, eu falei, nunca mais volte? Como assim? Aí depois eu entendi. Ele estava me liberando para me fluir nesta área do ensino. Então, de lá para cá, eu comecei a dar aulas, pequenos grupos, dei aula em igreja. E a gente montou o MEATB, que é o Método de Estruturação e Aplicação de Textos Bíblicos. Que a gente elabora um texto, a gente estrutura, analisando o contexto, o texto, pontos cultural, geográfico, hebraico, grego e a linguagem, e a gente transforma ela ou em uma mensagem ou em algumas mensagens dentro de um texto só. Então, nesse curso, né, que se tornou um e-book, eu explico um pouco sobre mensagem textual, mensagem temática, mensagem positiva, e dou no curso que eu tenho lá, eu dou uma breve introdução sobre o livro de Jonas, verso por verso. Então é mais ou menos isso o e-book. Eu preciso melhorar, porque o Maurício ele fala, mas assim, isso, eu vou falar porque eu vivi isso na época, eu estudei com o Leandro também, acho que 1 ou 2 vezes. Como ele fala, mas foi uma coisa extraordinária. Sim. Quando ele tá sendo modesto, então. Quando esse cara, eu vejo, eu acompanho ele pregando há muito tempo. Quando eu vi pregando depois disso, eu falei, não é possível. Falei, que isso? E eu lembro a primeira mensagem que foi. Sabe qual foi? Qual? Foi numa sexta-feira, o pastor Ricardo não veio. E eu preguei sobre Jeremias 18. Eu preguei sobre lições na casa do olheiro. Eu lembro disso. Não, essa mensagem é extraordinária. Foi isso mesmo. Eu lembro que quando ele pregou lá, as pessoas só queriam ver ele ou o Thiago. Eles passaram por muita rejeição e eu vi isso, eu também passei na época. Se a gente falar e entrar nos pormenores disso, a gente mora aqui falando, mas assim, eu lembro disso que eu falei, cara, não, eu quero isso. O que aconteceu? Que assim, era muito, eu posso falar isso, era muito ruim. E assim, deixa eu... Não, calma aí, como é que é? Era muito ruim. Mas quando esse cara foi lá, o Thiago também, falei, Aonde que não me levar? Aonde tá escrito E deixa eu falar algo aqui. E mudou tudo. Eu mudei minha linguagem, o comportamento, a postura, a vestimenta, tudo. Tudo mesmo. Eu era um pregador antes, que era um pregador sem uma cobertura para isso. Sem alguém de perto para dizer assim, porque pregar não é um dom. Pregar é uma arte. Fale mais sobre isso. Pregar não é dom, não existe dom de pregar. Pregar é uma arte, é uma habilidade que você vai se aperfeiçoando cada vez mais que você vai praticando. Só que existem métodos, que é como um conjunto. Postura, linguagem, roupa. Por exemplo, a mesma linguagem que eu usava aqui numa igreja de comunidade era a mesma linguagem que eu usava numa igreja já para um público mais seleto. E isso me atrapalhou muito, porque eu ia falar para doutores com a mesma linguagem. Então esse curso mudou minha linguagem, minha postura, vestimenta. Eu também não tinha dinheiro, mas eu andava muito mal. Chegava na igreja amassado, amarrotado, camisa preta, gravata marrom, cabelo grande. Eu comecei a cortar o cabelo, comecei a prestar atenção na roupa que eu usar, nas combinações. E assim, roupa simples, mas andando arrumado, postura. E eu comecei a perceber que quando eu mudei isso, eu parei de ficar gritando muito. Lembra que eu gritava?
Lembro, né? Mudei muito. E o que aconteceu? Eu comecei a perceber que Deus foi me colocando em outros patamares, em outros ambientes, de pessoas que olhavam pra mim e falavam: Tu mora onde? Aí eu moro lá na Vila Operária, favela. Sério? Rapaz, por quê? Tem gente que sai da favela e a favela continua com ele. Então eu comecei a entender que não era porque eu morava na favela que eu tinha que usar a mesma linguagem, eu tinha que mudar. Para me ver uma mudança, eu tinha que mudar. Então esse curso mudou tudo em minha vida. Então ele foi um marco Né? Ele foi. no teu ministério. Se eu hoje dou aula, se eu hoje prego, se eu hoje viajo, se eu hoje sei me vestir um pouquinho, se tudo que eu sei sobre ministério, pregar, eu devo a Deus e devo gratidão ao pastor Leandro Sozzi, que foi Que, um pai para mim. que eu particularmente até hoje acho extraordinário. Para mim é um dos maiores pregadores que temos no Brasil. Para mim também. Bacana. Eu sigo o Leandro Sozzi no Instagram através do Maurício também. Eu conheci, né, o pastor Leandro Sozzi através do pastor Maurício. E outra que ele, por várias vezes, até me emociono com isso, eu viajando com ele parava no mercado, comprava carne, biscoito, leite, falava, leva pro Kaique. E eu não tinha o que comer em casa às vezes. Uma vez ele foi pregar, ele ganhou uma oferta de um cheque. Ele me ligou, vem aqui. Eu peguei o cheque e falou, toma. Eu tava sem compra em casa. Então assim, eu sou fruto de oportunidade. De pessoas que Deus me apresentou para cuidar de mim. Não foi só, senta aqui e lê isso aqui e prega isso aqui. Não. Você tem que ler isso aqui, você tem que estudar assim, você tem que se vestir assim, você tem que andar assim, você tem que se comportar assim. A gente ia na casa, às vezes, dos pastores, na hora de comer, eu ficava observando ele botava pouco. Eu cheio de fome, porque eu sabia que ia chegar em casa, não tinha quase nada. Eu botava pouco, porque ele falava, não põe muito. Então, esse cara já É por botou isso que eu comida falo pro assim, meus filhos. eu vou levantar um assunto aqui. E é por isso que eu falo, assim, eu acredito que essa pergunta vai surgir pro Maurício aí. Como eu já tô emocionado aqui. Tá difícil, hoje tá Tá difícil. difícil. Mas começou a ficar pesado. Algumas pessoas perguntam pra mim assim, cara, você tem dificuldade pra pregar na frente de algumas pessoas? Eu falei, cara, né, eu não tenho. Eu prego na frente de qualquer pessoa, não tenho problema com relação a isso. Mas eu tenho dificuldade pra pregar na frente de quem eu admiro e tenho como amigo, porque eu ouvi uma frase e eu guardei essa frase. Que a pessoa ou as pessoas que eu admiro, elas estão à distância de um abraço. E eu admiro muito o Maurício, o Thiago, né? E assim, quando eles estão, eu temo, não porque eu tenho medo da mensagem em si, mas assim, porque eu tenho muito como referência, eu tenho muito, porque eu sei de onde saiu, onde tá, o que fez, como passou, como foi. Então, assim, isso mostra o que, quanto ele admira e uma coisa que ele não perdeu, que é, eu sei de onde saí, eu sei quem são as pessoas que eu devo, né, para falar onde eu cheguei, como eu cheguei. E aí, Pastor Maurício, como fica isso na sua cabeça? Eu acredito que a gente está falando de uma pessoa aqui na sua história, mas eu acredito que, e eu sei que provavelmente a gente não consegue falar de todas, mas tem pessoas na sua história que te marcou. O Leandro Sozzi foi uma, né? Como é que é isso pro Maurício hoje? Cara, pessoas que me marcaram nessa história como pregador, porque tem gente que tá aqui do lado de fora acha assim, ah não, é só pregar. É só ir pregar. E o senhor mesmo já falou que teve que estudar, teve que se preparar, talvez sem alguém para pegar na sua mão e dizer, se prepara assim, faz assim, só depois de um tempo. Então, eu amo o pastor Ricardo, que, assim, eu acho que tudo que eu aprendi sobre igreja,
dirigir culto de libertação, culto de doutrina, cuidar de igreja. Ele botou eu para dirigir igreja lá naquele. Aquela macumba. Ih, vou contar a história. Mas assim, eu tinha muito temor e respeito pregar perto do pastor Ricardo. Mas quando eu olhava assim e via ele vibrando, eu ficava, cara, eu tô bem. Tô No caminho bem. certo. Ele vibrava, ele me impulsionava. Eu tinha muito medo de pregar perto do Leandro. Muito, muito. Eu temia. Às vezes eu sabia que ia estar no mesmo evento com ele. Eu falava, meu Deus do céu, eu sou depois dele. Ô Senhor, me ajuda, não vai dar em nada. Mas assim, aconteceu. Eu fui pregar na igreja que ele congregava na época, em São Paulo. E ele foi lá me ouvir. Aí tu, pra quê? Aí ele chegou lá, ele vinha te ouvir, ele sentando lá embaixo me olhando, e eu pregando, eu pregando, eu pregando, eu pregando, eu pregando. Só que quando acabou, ele chegou pra mim e ele falou algo que, cara, valeu por tudo, todos esses anos de ministério. Ele virou e falou assim: muito bom. E pronto. Ali eu percebi que assim, ele estava feliz por ter me formado. Ele estava feliz por o dele dizer assim pra mim, muito bom, foi como se valeu, foi mais valioso do que alguém falar assim, nossa, top, tremendo, profundo. O muito bom dele foi eu assim, desde quando eu te conheci até hoje. Eu estou feliz por você ter se tornado quem você se tornou. Eu acho, não tava lá, não conheço, não sei a relação de vocês dois, né? Mas eu acho que ele tava fazendo mais do que isso. Ele tava protegendo o teu coração. Porque os elogios, eles têm um poder em nós, em fazer com que às vezes a gente roube a glória de Deus. Sim. Então, às vezes, a gente quer ouvir isso. Só que a gente não foi feito para receber glória. É verdade. Então, assim, talvez, né, se ele estiver ouvindo, talvez ele estava tentando proteger o teu coração. Porque muitos se perdem quando invertem esse papel. Querem a glória para si e deixam de dar a glória para Deus. E para a gente concluir esse trecho, é muito legal ouvir você falar de uma pessoa que por muito tempo pegou na tua mão e foi te conduzindo. Porque, pastor Maurício, hoje é difícil Sim. a gente encontrar pessoas assim. E eu acho que é por isso, eu acho que é aí que nasce a tua gratidão. Eu vi uma frase um dia desse que mexeu muito comigo e quando a gente para refletir tem um pouco disso. Que a frase é o seguinte: quem não é grato não tem caráter. Aquele que não tem gratidão não tem caráter. Porque se você não consegue reconhecer quem na tua caminhada te ajudou, cara, isso revela muito do teu caráter. E aí a gente avança num ponto, né? Existe o plantar uma semente e existe enterrar uma semente. Se você enterra uma semente, você enterrou e deixou ela lá. Agora, se você planta uma semente, significa que você vai cuidar dela. O pastor Leandro, ele plantava uma semente enquanto ele formava o pastor Maurício. É verdade. Porque ele cuidava. Sabe o que ele fez? Ele plantou, no outro dia ele veio e regou um pouquinho. Aí passou um tempo, ele veio e regou mais um pouco. A planta foi se desenvolvendo. Aí tem uma hora que você tem que Podar. podar. Para que ela cresça mais,
Você tem que vir podando. Ele cuidou. E a gente não quer mais fazer isso. A gente só quer enterrar. Bota a semente aí. Ah, não fala mais nada, não. Já falei. Porque Não dá quer trabalho, né? aprender. Ninguém quer ter trabalho. Exato. Só que aí é lindo que Paulo fala assim, ó. Eu plantei. Apolo regou. Porque quem deu o crescimento do pastor Maurício não foi o pastor Leandro. Sim. Foi Deus. Tu entende? Ó, já é mensagem pra pregar. Então, assim, Não, ele tem muito. então, não, eu começo a ouvir as histórias, eu fico pensando no que a gente tem hoje. Porque será que as pessoas querem pegar na mão de alguém e derramar vida, assim como alguém derramou na sua? Às vezes a gente não encontra isso. É pastor porque Robert. hoje tá tudo na base da troca. Por exemplo, eu te dou, Maurício, mas o que você me dá em troca? E eu sou de uma época, cara, por exemplo, ele vai lembrar de um camarada que eu admiro também demais, que hoje, infelizmente, não tá na presença do Senhor, que é o Luiz Cláudio. Cara, o Luiz Cláudio, ele pegou na minha mão. Eu costumo dizer que eu tenho alguns pais na fé. Eu aprendi a orar com o Luiz Cláudio. Eu aprendi a buscar a Deus com o Luiz Cláudio. Então, assim, ele é um cara que fez isso sem pedir nada em troca. E assim, isso gerou, sabe o que em mim? Gerou que quando eu visse um irmão meu numa fase ruim, mesmo que eu tivesse na fase ruim, eu buscava até ver esse irmão de pé de novo. Eu tentava fazer alguma coisa até ver esse irmão de pé de novo. Mas isso não tem mais, cara. Isso. É bem legal. A gente acabou entrando por um caminho aqui que não tava. A gente conversou muita coisa aqui em off, mas. Quanto tempo a gente tem aí, Vitor? 15 minutos pra dar uma hora. Ele é diferente, né? Ele não fala assim, nós temos 45 minutos. Ele fala, nós temos 15 minutos para dar uma hora. Esse é o meu produtor. Então manda lá, Então, vamos lá. vamos lá. A gente já falou do e-book. E como que faz para adquirir esse e-book? Rapaz, tem lá no link da bio, Instagram. Fala o Instagram aí. A gente vai falar no final, mas fala logo agora Maurício Siqueira. Maurício Siqueira, né? Só isso, tá lá. também. Já vai achar. Achar lá o negócio. Aí manda um direct Negão lá. abençoado. Só chamar. eu Manda um mando o direct. link, te mando o link. Perfeito. Poder atender. Ó, aí. você que tá querendo aprender a criar suas mensagens, e-book do Pastor Maurício, é só ir lá no Instagram dele, Maurício Siqueira, manda um direct pra ele que ele vai te mandar o link. Pastor Maurício, você, o senhor, né, Não, senhor. é um cara que viaja o Brasil todo, já pregou até fora. O que você vê de diferente? Existe diferença entre uma região e outra? Você pode falar numa versão mais macro entre um país e outro, por exemplo, pregar em Portugal. O que você vê de diferente em Portugal que tem no Brasil, ou tem lá e não tem aqui? E numa versão mais menor, né? Numa versão menor, o que você vê de diferente nas regiões do Brasil? Um dia você tá lá em Manaus, extremo norte. Aí 2 dias depois a gente vê o Instagram do Pastor Maurício e ele tá no Rio de Janeiro, tá em São Paulo, tá no Espírito Santo, tá em Minas, tá no Maranhão. Aliás, no Maranhão aconteceu alguma coisa diferente. Mistério. Tá no Maranhão. O que você vê de diferente nas regiões do Brasil? Certo. Então, eu vejo. Espiritualmente falando, tá? Espiritualmente falando. Desejo. Eu falo isso, desejo. O desejo revela o nível de intimidade das pessoas no tocante a se relacionar com Deus. Quando você vai para a região ali de Manaus, Amazonas, você vê uma galera, um povo apaixonado, desejoso a culto, vigília, a igreja, monte, evangelismo. É surreal. Eu hoje não, né? Mas antes eu ia para Manaus, eu pregava. No dia de vir embora eu tava morto. Mas uma satisfação assim de. Tipo assim, ver um povo querendo. Avivado. E outro detalhe. Sem aquela ideia de que eu só vou se for famoso. Bacana. Entendeu? Maranhão também é um povo que busca muito. Pessoal muito trabalhador, muito simples. Mas um povo que busca, mas um povo que ouve muito a palavra. Ouvi muito. São Paulo também tem
tem algumas regiões ali que o povo tem muito desejo. Porque assim, quando a gente fala sobre essas questões, ser bem, bem específico, vou pegar exemplo, Portugal. Você chega em Portugal, você encontra pastores com 15 membros, feliz. Se um pastor tem 100, ele é o top. Em algumas regiões, eu tô falando que eu vi, Certo. não que eu ouvi. Mas você vê também um povo muito adaptado a só ir, ouvir, cantar, adorar ali para casa. Você não vê uma questão tipo assim, vamos fazer isso, você não vê uma entrega. Porque também as pessoas trabalham muito, o povo lá é muito mais frio, muito mais distante. E os pastores, alguns já estão conformados com isso. Em exceção o Marcos, que é meu amigo, ele pastoreava lá, ele tinha mais de 100 membros. Mas ele é top, ele agita, e a galera vinha com ele. Ele sabia fazer. Ele é brasileiro. Brasileiro. Aí quando você chega, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você vê muita igreja muito fervorosa, o povo querendo. Mas você vê também muita a questão do status. Sim. Ah, aquela igreja tem 50 mil seguidores, aquela igreja só vai famosa, o povo vai. Ou a igreja só canta corinho, o povo vai. Ou a igreja só vai a galera que é autoajuda, aí o povo vai. Ah, a igreja que é só da revelação, da mentirada. Tem também. Da mentira, entendeu? Aí o povo vai. Tem pastores sérios aí sofrendo. Sofrendo no sentido assim, o povo sai, eu tô falando do povo que sai para ir para essas igrejas. Mas os pastores sérios perdem essas pessoas, mas são pessoas que não querem a palavra, não querem o ensinamento, não querem o evangelho. Você vê que a igreja que entrega a revelação, nome, sobrenome, tá lotado. E eu vejo que isso é um problema territorial. E isso tá muito ligado ao coração do líder e ao coração do povo. Eu ouvi uma frase assim: quando você se preocupa muito, quando você se preocupa mais com quem entra na igreja e menos com quem sobe ao púlpito, você sempre vai perder pessoas. Mas quando você se preocupa mais com quem vai subir ali a plataforma para falar, você não precisa se preocupar com quem está entrando e está embaixo. Porque provavelmente quem fala lá em cima, a Bíblia, a palavra, vai alimentar quem está embaixo. Então hoje as pessoas estão mais preocupadas com quem vai entrar do que quem vai falar. Aí quando eles se preocupam mais com quem vai entrar e menos com quem vai falar, eles trazem qualquer um para falar, só para encher a igreja. E assim, você falou uma coisa aí, né, que O Robert ainda tá chorando ainda. surge uma outra, não, porque eu Ele tô não para de tossindo chorar. aqui pra caramba. Trouxe uma outra questão, né? Qual? Eu ia perguntar no início, mas eu esperei esse momento. Não é polêmica não, né? Não, não. Eu ia subir uma polêmica aqui, mas acho que eu vou segurar. Vai. Como que é pregar para uma igreja de 10, 15 pessoas, igual você começou, 30, quando era uma festividade, A consagração lotada que dava essas pessoas. de outras pessoas, e como é que é pregar em evento que eu sei que teve 4 mil pessoas, que eu sei que você pregou? Como é que é, cara? Como é que é o nervosismo? Como é que é a hora? Como é que o pastor Maurício se sente nesse sentido, né? De dar nervoso. Eu sei que nervoso dá, mas assim, como é que você trabalha isso? Entendeu? Não, para mim é a mesma coisa. Diante de Deus. Não, Para mim é a mesma coisa. tem um negócio aí. 15 pessoas. Eu vou explicar. Para mim é a mesma coisa. Para mim, 15 mil. 1.000 pessoas. 30 pessoas, 2.000 pessoas. 500 pessoas, 16.000 pessoas, que foi aproximadamente o maior público que eu preguei. É a mesma coisa no sentido da minha exposição. Eu não mudo o meu Sim. jeito. Agora, o nervosismo é o mesmo. Para 15 pessoas, para quase 16.000 pessoas. E assim, quanto maior é a programação, maior é a responsabilidade. Mas é um nervosismo que você não tem ideia. Principalmente para mim, porque para mim, se eu tô falando e eu percebo que as pessoas não estão me acompanhando, na minha cabeça elas não estão entendendo. Então isso me atrapalha muito. Agora, quem não se preocupa com isso, só quer fazer movimento, tanto faz. Não, e isso aí sobe o que a gente falou aqui no bastidores.
Porque ele chega para pregar, ele chega com a Bíblia fininha, zero esboço, senta lá, aí ele senta, a hora da mensagem, perto de pregar, ele vai e faz uma anotaçãozinha, e quando vai pregar, vai muito bem. A sensação que dá é que não sente nervoso. Não, assim, Então, pra gente que tá começando agora, dá não, nervoso. dá nervoso porque pregar não é fácil. Pregar não é fácil. Pregar não é chegar lá e só abrir a Bíblia. Não é assim. Pregar é algo muito sério. Você está falando de dar a palavra de Deus para as pessoas. As pessoas precisam entender o que você está falando. As mensagens mais profundas são as mensagens mais simples. As mensagens mais profundas são as mais simples. Concordo com você. É, rapaz. Quem Tô quer colocando uma água aqui Quem porque... quer ser profundo, Molhar a palavra. quem quer ser profundo demais acaba não passando nada. Agora quem é simples acaba entregando algo muito profundo. Sim. E quais os desafios de ser esse pastor itinerante num país continental igual o Brasil? Fala um pouco do que é positivo e do lado negativo. Negativo eu vou chutar aqui logo. Sim, Vai, a chuta. ausência de casa, né? Sim. Da família, dos filhos. Então, assim... Na isso igreja deve- local. Na igreja local. Posso subir o posso Pode, subir o nível? fica à vontade. Ausência de casa, ausência dos filhos, ausência da esposa. Você ter seu tempo ali de devocional, das suas coisas. Sua leitura, seu livro, sua Bíblia, sua Sua cama, rotina, né? sua rotina. Como pode dizer? Você produz muito para as pessoas Certo. e você produz menos para você. E isso é um erro. Eu acho um erro. Você só entrega, vai para você. Estudar, se cuidar, trabalhar. Porque tem pregador que não quer trabalhar. Porque assim, o evangelho, pregar o evangelho não é se tornar rico. Pregar o evangelho não é garantia de se tornar rico. Verdade. Você se torna próspero. Rico, não. Tem gente que ficou rico com o evangelho? Tem. Se o caminho foi errado, aí já é com a pessoa. Mas para mim, eu acho que o pregador itinerante, ele tem que saber conciliar o ministério com a vida pessoal, com a vida profissional. Tem gente que não quer trabalhar. Ele precisa trabalhar. Aí o cara fica ligando para meio mundo de gente, fazendo agenda 30 dias, aí ele posta aquele cartaz lá, e não, eu também já fiz isso. Mas ele posta cartaz de 30 dias pregando porque ele pediu. Ele não foi convidado. E eu falo muito para minha esposa, a honra só vem quando você é convidado. Não existe honra quando você se convida. Não existe. Quando você se convida, você tem que aceitar e dormir em qualquer lugar, comer qualquer coisa, ir de qualquer jeito. E isso é desafio também, É entendeu? desafiador. Aí você fala, Maurício, você já fez contato para você ir? Claro. Por quê? Porque pastores, que eu tenho uma aliança até hoje, falaram, marca um mês e vem. É diferente. Aí eu É diferente. diferente. Você já pediu agenda? Já pedi. E sofri muito com isso, porque Deus permitiu passar pela prova pelas vezes que eu pedi. Mas Pra eu, você entender. eu né? entendi. Mas a honra só vem quando você é convidado. Não existe honra quando você se convida. Aí você chega pro camarada. Vou entrar aqui no assunto aqui, que acho que é necessário falar isso. Eu estava na mesa com um pastor, o pastor virou para mim e falou assim: você faz o quê? Acabei de pregar. Nós estamos na recepção da igreja. Você faz o quê? Eu falei: eu trabalho. Você trabalha? Trabalho com o quê? Com venda. Sério, vendo isso, faço isso, estudo isso aqui, isso aqui. Bacana. Sua esposa? Minha esposa faz isso, trabalha com isso. Poxa, muito bom. Foi um outro rapaz lá pregar. Faz o que ele? Sou pregador. O pastor nunca mais convidou ele. Aí chamou uma moça que eu considero muito, pregadora. Acho que agregávamos juntos. Ela falou: não, pastor, eu trabalho, eu cuido de empresa, tal, tráfego pago. Tal. A menina foi lá, já deu palestra. Cuida de uma das empresas do pastor. Porque o pastor não perguntou se ele pregava.
pastor perguntou o que ele faz da vida. Tem um pastor que eu amo muito ele, o pastor Antônio Carlos, lá de Manaus, da Madureira. Ele me levou na casa dele. Ele disse, o que você está fazendo com as ofertas que você está ganhando? Você está investindo, né? Porque se eu souber que você não está investindo, você não vai vir mais aqui, não. Aí o camarada pega, compra iPhone 17, compra carro zero, mas a mãe dele tá na prova. Os filhos não se vestem bem. Ele mora mal, de aluguel. Ele anda bonitinho, mas a mulher anda mal arrumada. Por quê? Porque a itinerância, ela é um universo que, se você não vigiar, você acaba se iludindo. Porque todo itinerante precisa entender que ele tem que ir e voltar. Ele não só vai. E no mês que não tem agenda? Vai ficar ligando? Exemplo, na pandemia? Na pandemia eu peguei um carro meu, enchi de mercadoria e fui pra rua vender. Tem empregador que não quer fazer isso. Não, eu não quero trabalhar. Porque ele ganha oferta. Ele ganha, aí hoje eu tenho, amanhã eu tenho, depois eu tenho. Mas quando fechar? Ele vai fazer o quê? Vai pedir a mãe, o pai? Tem empregador aí, cara, que foi preso aí porque não pagou pensão. E os meus filhos têm plano de saúde desde pequeno. Isso é uma polêmica. E eu não porque ninguém tinha quer a quantidade de agenda que eu tenho hoje. Ninguém não, né? A maioria não quer. Não quer. E aí, isso sobe uma pergunta. Tu quer fazer ou eu faço? Vai fazer. Né? Você falou que pregador, né, se ilude, né? Itinerante, na verdade. E aí sobe um tema. Pra você, pro pastor Maurício, que tá todo mundo se falando na internet disso hoje, é errado pregar ou não? Errado pregar? Ou é errado, desculpa. É errado pedir oferta ou não? Aceitar oferta ou não? Aceitar? Não, pedir oferta. Cobrar pra pregar. Vamos lá. Ah, vocês gostam de uma polêmica. Eu tava tentando não polemizar. Posso muito, responder entendeu? isso na próxima? Não, Não, pode responder agora. Então, eu não acho errado você... A palavra cobrar, né? É. Eu não acho errado. Porque o termo é esse. O termo, eu tentei Então, suavizar, mas não porque consegui. o termo, ele meio que se torna pesado. Mas eu não acho errado. Aí você me pergunta, você faz isso? Eu pergunto o que as igrejas podem fazer por mim. De acordo com a realidade de Da cada realidade da igreja. igreja. O que você pode fazer por mim? A igreja fala, eu só posso fazer isso. Aí a gente precisa também separar o joio do trigo, as coisas, né? Exemplo. Você acha errado? Não acho. Você faz isso? Eu vou dizer como eu faço. As igrejas, eu pergunto, o que você pode fazer por mim? Aí a igreja fala, eu posso fazer isso. Só que eu sei que aquela igreja pode fazer mais. Aí, como eu não digo quero mais para me ir, eu decido se eu vou ou não. Por um princípio. Aquela pessoa fala que só pode fazer X mais Y para fulano, se mata fazendo cantina, vendendo comida para fazer. Então, da mesma proporção que eu não falo eu quero tanto para ir, eu decido se eu vou ou não. E ninguém me obriga a ir em lugar nenhum. Entendi. Eu vou se eu quiser. Deus não vai me matar se eu não for. Até porque tem gente que só vai se der o Se valor receber. X. Isso. Aí eu acho hipocrisia de alguns, porque alguns metem o sarrafo na internet, mas eles, se você não der 12 mil pra eles, eles não vão. É verdade. A vida é deles. Mas eu acho hipocrisia. Porque esses que pedem alguns 12 são pastores de igreja que quando leva, não dão 12 para aqueles que eles levam. Entendi. Eu acho hipocrisia. Aí eu acho. Aí eu faço isso. Tem igreja que fala assim, não, fala com ela, fala, ó, porque também vai de cultos, né? Cultos, eventos. Porque assim, hoje a minha agenda, ela gira em torno de generosidade, pastores já me conhecem. Eu vou e eles falam, é isso. E tá muito bem. Pego meu carro, vou com a minha esposa, vou lá. Já vi um lugar que eu fui, andei 100 e poucos km, cheguei lá, o pastor, desculpa até, me deu R$35. Eu andei 100 e poucos km. Me deu 35. Falou, te faço o Pix amanhã. Alô, pastores do Pix. Parem de mentir falando. Não faz isso. Meu Deus. Fica falando, me dá o seu Pix e amanhã eu faço. E somem. Isso é feio.
Isso é feio. Pô, eu polemizei demais. Não, Não, era pra faz ter isso subido essa não, pergunta. faz isso não. Faz isso não. Me dá seu Pix que amanhã eu faço. Aí eles somem. Pra quê? Já cansei de passar por isso e não ligo cobrando. Eu vou embora. Porque eu não vou Eu também não me ligaria. submeter à falta de generosidade de alguém que disse que ia fazer e não fez. É isso. E aí, pastor, satisfeito com a resposta? Pô, eu polemizei demais, era pra ter segurado. E eu sabia que ele ia entrar assim, mas tudo bem. Não, É. não tem coisa não, é a verdade. É a realidade. É a né? realidade. Ó, é o pós e contra que existe na vida de quem é itinerante. A realidade é Ó, essa. eu tenho, deixa eu falar algo aqui, sem gerar polêmica, tá? Eu tenho 20, ao todo aí 20 anos servindo a Jesus, quase 20 pregando. Diante de Deus que eu vou dizer aqui, eu não me considero o pregadorzão. Eu divido hoje evento com pessoas que ganham muito mais do que eu. Que eu sei que eles, se não derem o que eles pediram, eles não vão. Só que eu vou. Eu já tive época de ficar triste. Eu vivi uma época que eu comecei a pedir. Deus fechou a porta. Aí uma pessoa virou pra mim e falou assim: você tá percebendo que depois que você começou a entrar nessa onda de pedir, Deus fechou a porta? Quando eu parei com isso, flui. E eu vou dizer uma coisa aqui que é segredo, que poucos sabem. Todas as vezes que eu pego firme, conversa que é sem hipocrisia, né? Pego firme nos estudos, elaborando assunto, dando aula, orando, me preparando. Toda vez que eu faço isso, Deus abre um monte de agenda pra mim. Vai pessoas me ligar, me procurar, me chamar. Então, o segredo está em se prepare, porque quem abre porta é Deus. Que é o dono da porta. Que é o dono da porta. Na verdade, eu costumo dizer que você não tem uma agenda quando alguém te liga. Você tem uma agenda quando você tem uma palavra. Sim. A hora que Deus te dá uma palavra, ele vai abrir uma oportunidade para você pregar. Aí nasce a agenda do pregador. Quando você se dedica, quando você estuda, quando você vai ler a Bíblia. Aí você leu, Deus revelou ali uma mensagem para você. Ali nasce a tua agenda. Falando em mensagem, falando em agenda, tem uma mensagem que você ministra de forma recorrente. Eu vou falar isso porque eu sou bebê na fé, tá? Então daqui eu sou... Eu ainda nem cheguei na fase que ele começou a estudar, vamos dizer assim. Eu me considero bebê. E eu lembro uma vez que eu estava lá na nossa igreja, o pastor Maurício foi pregar lá, e eu fiz uma pergunta para ele. Isso deve ter uns 2 anos, uns 2 anos. Eu falei assim, pastor, é errado a gente pregar uma mensagem de novo, porque a gente acaba ficando refém da novidade. A gente vive hoje numa geração que quer novidade o tempo inteiro, né? E aí ele falou pra mim, cara, não, pelo contrário. Você vai estudando, você vai... Toda vez que você pregar, Deus vai te dar coisas novas, você vai até aprimorando ela, vai chegar um momento que ela vai estar muito boa, bem melhor do que a primeira vez que você pregou ela. Existe uma mensagem que de forma recorrente você prega em lugares diferentes porque você viaja muito ou não? Ou é aquilo que o Robert falou, como é que pregar todo dia, né? Porque pregar todo dia, praticamente todo dia, igual Ainda mais você com prega, internet, né? é difícil, né? É difícil. Tem uma mensagem que você, de vez em quando, revisita ela? Sim, tenho sim. Eu aprendi que é melhor você ser doutor de uma mensagem do que ser servo de muitas delas. Partindo da perspectiva de a mensagem você tem que dominar ela. Você tem que dominar o assunto. Você tem que abordar o assunto. Você tem que desenvolver o assunto. Você tem que explicar. E você tem que aplicar. Como que se faz isso? Se dominando ela. Então, é melhor você ser doutor partindo dessa perspectiva.
porque ser servo delas. Como assim? Você abrir, ler e não desenvolver. Consegui explicar, né? Então, tudo aquilo que você não domina, você não desenvolve com excelência. Eu parto sempre desse princípio. E assim, tem uma mensagem que, na verdade, ela marcou a minha vida. Eu preciso voltar um pouquinho atrás, porque essa mensagem, ela surgiu muitos anos, quando eu estava me reconstruindo, né? E eu percebi que Deus queria, além de eu pregar muito ela, queria tornar ela em uma literatura. E eu só consegui concluir quando eu sepultei o meu pai. Né? Que as maiores mensagens, que é grande a mensagem, não é o pregador, né? As maiores mensagens que Deus me inspirou foi em momentos de dores. Momentos de dores. A mensagem de Ana lá, do Samuel, as 4 perguntas que Eucana faz para Ana na mesa, veio, né, com a forma como Deus cuidou do Kaique. Tem uma mensagem que eu prego muito ela, que é por que os barcos se quebram, que se tornou até um livro, deixa eu mostrar aqui, ó. Por que os barcos se quebram? Quando Deus permite o naufrágio para revelar quem sustenta o mar. Essa mensagem é uma mensagem que marcou muitas pessoas me contaram testemunhos. Essa mensagem marcou minha vida porque eu escapei de um suicídio aqui no viaduto aqui do Caxias Shopping. Então tem A gente anos. tá do lado do viaduto. Essa mensagem ela foi desenvolvida em 2019. E ela se tornou livro ano passado. Então, teve 5 anos depois. E aí só concluí depois que eu sepultei meu pai, porque meu pai teve câncer. Meu pai foi embora, eu era pequeno, apareceu, cuidei dele. E Deus foi tratando de mim. Tratando de mim. Quando eu sepultei meu pai, Deus me deu as últimas cerejas, né, desse bolo, dessa mensagem, que foi: eu aprendi que coisas precisavam quebrar para que eu me tornasse livre. E nesse conceito de paternidade, eu estava muito preso, eu não fluía. Eu não fluía como pessoa, eu não fluía muito como pai, eu não fluía muito como esposo, eu não fluía muito ministerialmente. Eu vira e mexe, quando algo dava errado, eu vivia relatando: isso é culpa do meu pai, foi por causa do meu pai. E quando eu tive esse encontro com meu pai no leito, de cuidar dele no câncer, dormir no hospital, dar banho nele, e meu pai me falou uma frase antes de morrer, ele falou: meu filho, nem tudo é tão importante assim. Dê valor realmente o que vai trazer coisas boas para você. Olha como eu estou terminando a minha vida. Então, isso mexeu muito comigo, muito mesmo. Eu tive uns momentos muito... Nossa, só de falar já. Mas essa mensagem, ela me libertou. Ela me libertou, ela destravou coisas na minha mente, na minha vida financeira, emocional, sentimental. Então, sou muito feliz, né? Que por intermédio da dor, Deus me fez aprender. Então, tá aqui. Essa é a mensagem aqui, ó. Por que os barcos se quebram? Se você quiser também, deixa eu aproveitar aqui. Faz o jabá. Vender, que eu sou um vendedor. Se você que queira adquirir esse livro, essa literatura, são poucas páginas, dá para você ler 2 dias. São 103 páginas. Bom, mande uma mensagem no nosso direct. Vai ser um prazer ver você fazendo parte dessa história que Deus está nos ajudando a construir. E quem comprar e ler, marca lá o Pastor Maurício. Me marque lá para me repostar, para o pessoal ver, porque isso é marketing. O pessoal vê e quer comprar também, entendeu? Muito bom, muito bom. A gente tá chegando no final. Vitor, só para preparar aí, não sei se você já preparou. Tá fazendo? Beleza. Deve ter uma surpresa daqui a pouco. Tem uma surpresa? Tem uma surpresinha. Tem. Deixa eu pegar uma água aqui. Não dá isso aí. Aqui é ao vivo, cara. Pronto. Aqui é assim, não tem... Podcast, a gente não precisa se preocupar com as formalidades. Água para molhar a palavra. Quer mais aí, meu pastor? Bota um aqui pra mim. Pronto. Nossa produção tá tudo envolvida ali no que vai acontecer daqui a Fortemente. pouco. Pronto. Tem mistério? Tem. Eu vou dar lugar. Não, só para concluir a questão do livro,
quando a gente transforma uma mensagem, né, num livro, com certeza ela teve um impacto muito grande, não só na vida de quem ouviu essa mensagem, como na vida de quem preparou essa mensagem. É uma curiosidade só. Qual é o texto base? Desse tema É, aqui? Ah, esse não tema. falei, desculpa. É. Desculpa. Atos 27. Atos 27. Quando Paulo, ele. Eu não vou poder falar muito, senão Fala o um pessoal não. pouquinho, só um Pessoal pouquinho, não só um pouquinho. porque senão o pessoal nem me convida para ir Eu já lá. ouvi parte dessa mensagem. Né? Quando Forte Paulo demais. está aos cuidados do centurião, por nome da corte Augusta ali, Júlio, sendo conduzido com mais prisioneiros para Roma, né? E nessa jornada, em um momento, versículo 6, ele revela que o centurião mudou de navegação. E isso, Paulo recebe uma inspiração. Eu acho interessante falar de inspiração porque mensagens, elas são inspirações. Certo. Né? Paulo recebeu uma inspiração. Nessa inspiração, Paulo vai entender que essa nova rota seria perigosa de muitos danos. Mas o centurião não quis ouvir Paulo. E ele deu mais ouvido ao que o mestre do navio, o piloto, dizia. E ele vai negar. Então Paulo sai de cena. Então eu vejo Paulo como o apóstolo que foi rejeitado, que a sua inspiração, a sua fala foi rejeitada. E eu vejo Paulo como alguém que é apóstolo, é de Deus, mas perdeu o ambiente, espaço. Então hoje a gente vê que muitas pessoas têm dificuldade de entender que quem é de Deus também perde. Meu Deus. Imagine, Paulo perdendo pessoas, poder de fala. O fato de perdermos poder de fala não quer dizer que perdemos o Deus que nos inspirou. Então Paulo, ele é alguém que me dá essa lição. Qual lição? Eu sou apóstolo, eu tenho inspiração, o que eu falei é verdade, mas eu perdi. Porque quem é de Deus também perde. Perde pessoas, perde conexões, perde porta, perde acesso. Então a gente trabalha muito essa mensagem. E tem outros detalhes também, que Isso é só é falar que só uma ele... ponta, né? Quem tiver mais curiosidade, compra o com o livro. Né? Livro de poucas páginas. Aqui agora só um detalhe. Se você olhar nesse texto, né? Isso aqui vale um corte. Hein? Eita! Você vai ver que os soldados, eles, entendendo que, avistando terra, eles querem matar os prisioneiros. Porque eles entendiam que se um prisioneiro fugisse, eles poderiam morrer em Roma, porque eles eram soldados romanos. Só que quando eles querem matar os prisioneiros, o centurião, para livrar Paulo, não permitiu e deu ordem, pule na água. Só que o Paulo se posicionou por causa deles. E ele não quis dar ouvido. Quando começou a acontecer danos e perdas, Paulo apareceu para dizer: era necessário ter ouvido a mim e não ter partido por Creta. Então você vê que Paulo aparece não por conta das coisas. Paulo apareceu por causa deles. Só que depois, quem é que vai se posicionar por causa de Paulo? O centurião. Então você vê que se Paulo rejeitasse se posicionar por quem perdeu a esperança de estar vivo, Paulo poderia ter morrido, porque Paulo também era um prisioneiro. Então o centurião se posiciona como alguém que aparece para dar livramento para alguém que precisa nadar. Parece fácil. Parece fácil. Não, Eu já falei, ele é Ele maluco. faz. Não, engraçado, ele falando agora há pouco, ele falou assim: tem aquela mensagem lá de Ana, da Ana. Parece até que ele não conhece o texto. É isso. Não, é isso aí. Você falou de referência, né? Uhum. Quem é a referência hoje? Ou em quem o pastor Maurício se inspira hoje? Porque eu vou dar um exemplo. Eu costumo falar que eu sou novo na fé. Isso mesmo. Né? Eu tenho algumas referências até, né? Meu pastor, pô, acho que eu conheço poucas pessoas que se separam tanto igual ele. Quem é a referência do pastor Maurício hoje? tá, eu vou responder Porque quem não. Você fala. Eu vou responder quem não é minha referência. Certo. Ou quem não são minhas referências. Minhas referências não são pregadores que estão na mídia com vários seguidores e eu não conheço. Eu acho que essa geração ela está com a mentalidade distorcida. A pessoa tem 100 mil seguidores, minha referência. Nem conhece a pessoa. Nunca sentou para ouvir a pessoa. Ah, minha maior referência
É o pastor lá não sei da onde, Estados Unidos. Nunca se sentou, nunca se teve um momento de mesa, viu ele orando. Então as minhas referências não são pessoas de longe. Minhas referências são pessoas de perto. Perfeito. Eu acho que a gente precisa trazer isso para as pessoas entenderem. A minha maior referência hoje, meu pastor. E quando eu vou no culto de ensino, ele tá lá ensinando. Quando acaba o culto, eu falo com ele. E o meu pastor é mais novo que eu. Meu pastor tem 25 anos. Meu presidente. Mas ele é minha referência hoje, é o meu pastor. Que eu conheço, estou conhecendo. Minha referência são pessoas que eu tive vida. Minha referência é o pastor Ricardo, que me ensinou. Minha referência é o pastor Marcão, que me botava na Kombi e me levava para pregar. Pessoa que eu conheço. Agora, minha maior referência de vida, depois de Jesus, é minha mãe. E minha mãe não é crente. É minha mãe. Foi o que eu falei aqui. A minha maior referência, ela está à distância de um abraço. Ou seja, são pessoas próximas que eu convivo, que eu sei quem são. Né? Porque você consegue identificar o que essa pessoa tem feito nas dificuldades da vida e que te fala assim, cara, que referência pra mim, cara. Cara, que eu admiro essa pessoa por isso. E aí levanta uma série de perguntas, mas eu não sei se eu posso fazer, senão vou... Tem mais uma pessoa que eu quero citar aqui, que eu não posso esquecer. Eita. Que é o meu irmão, pastor Carlos. O meu irmão, na ausência do meu pai, ele cuidou de mim. O meu irmão, ele me dava vale transporte para mim não ir roubar. Quando meu irmão me manda mensagem, quero falar contigo, minhas pernas tremem. Até hoje. Até hoje. O meu irmão, claro, depois da minha mulher, esposa, mas meu irmão, ele sabe botar eu no meu lugar. Que eu sou meio agitado. Ah, ele chega, ô rapaz. Meio agitado. Se eu contar aqui... Não, quando ele fala, quero falar contigo, eu já... Então, meu irmão também é um... Carlos, te amo, meu irmão. A gente precisa esmiuçar alguns pontos que ele falou aí. Eu fico só ouvindo, eu fico só ouvindo, porque assim, as referências que as pessoas têm hoje, eu acho que o pastor Maurício foi muito feliz em falar isso. Hoje com a internet, né, a gente tem uma geração que consome muito a internet. Por incrível que pareça, estudos apontam que o Brasil é um dos maiores consumidores de internet. Você sabe, em média, quantas horas um brasileiro fica na internet? Não sei. Eu não sei. Fala um número aí. 6 horas. É 12 muito horas. pouco. 8 horas? Quase acertou. 9 horas. Cara, é muito tempo. Isso é alarmante, né? A gente acaba ficando dependente E só disso, né? a maioria, na sua maioria, infelizmente, assistindo coisas que não edificam. Esse é o ponto, né? E a referência do pastor Maurício é o pastor dele. Ele falou algumas pessoas que estão próximo a ele. Porque ele falou assim, ó, às vezes as pessoas têm uma referência de alguém que não conhece, né? Porque as pessoas confundem conhecer e de ter informações. Sim. Às vezes você tem informações sobre algumas pessoas, mas você não as conhece. Você pode ter informação sobre uma pessoa, mas conhecer essa pessoa é diferente. Aí, Não à toa, José ainda não tinha conhecido Maria. Então, assim, conhecer é diferente. É você ter um relacionamento, é Tem você intimidade. ter intimidade. Porque eu posso, por exemplo, ele citou aqui o pastor Leandro Sozzi. Eu tenho hoje informações sobre o Sozzi. Porque eu não
frequento a casa dele. Você não conhece. Eu não sei aonde ele mora, como que ele trata a esposa, como ele trata o garçom que vem servir numa mesa. Então a gente só tem informações. Na internet você só tem informações, né? Eu posso falar aqui Cristiano Ronaldo. Você conhece ele? Não. Você tem informações sobre ele. Sim. Na verdade, aquilo que querem me passar, aquilo que querem passar, eu... Exato. Mas sem mudando o assunto, mas dentro é igual a linha de pregação hoje. É mais informação do que conhecimento. Deixa eu levantar um assunto rápido aqui. Você falou que do pastor Ricardo. Sim. A gente veio de uma igreja que era extremamente espiritual, de um pastor que era muito usado na palavra, a gente admirava muito, até hoje a gente vira o pastor Ricardo pregando. E ele também era muito usado em revelação, profecia, nos dons espirituais. Ele transitava muito nos dons Sim. espirituais. E assim, como que você hoje, como pregador itinerante, lida com o que está acontecendo no cenário hoje? Hoje em dia, muita gente quer ouvir só revelação, profecia. Ah, você. E aí, Esse é o meu? Não, Esse aqui. vou pegar. Ah, obrigado. hoje tem-se muita palavra, eu não vou nem entrar na questão de que se tem muita palavra, mas tem uma pancada de forçação de texto, uma loucura só. Ó, você sabe o que é isso aí, né? Não, tem aqui ainda. Tem aqui, lá. Você sabe o que é isso aí, né? Aham. Você sabe o que é isso aí, né? Ele quer me pegar no laço. Ele vai devagarzinho. Eu já entendi o que ele quer perguntar. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Ó, eu congrego na Assembleia de Deus, na Adebrais, Guarulhos. Assembleia de Deus Mistério de Madureira, em Guarulhos. Meu pastor é o pastor Igor Ferreira. E minha pastora é a pastora Marina Ferreira. Um abraço, meus pastores. O meu pastor, ele é pastor da igreja e pregador. Pregador. Ele é presidente de um campo. E é pregador. Então, assim, o que eu tô querendo dizer? Tem, dentro do que você falou do pastor Ricardo. O pastor Ricardo era pastor, pregador e profeta. Sim. Meu pastor é pastor e pregador. Abre a Bíblia, esboço, estuda, pregadorzão. Eu bato palmo, meu pastor. Sento lá quando ele começa, ó. A nossa igreja está crescendo sem essa ideia de revelação. Tá entendendo? Tô falando de um pastor novo, casal de pastores novos, que meu pastor prioriza a palavra. Então, assim, teve um culto lá que ele me colocou para falar sobre a oferta e me orientou como falar. Você vai falar sobre isso, gratidão. Esse aqui não é para falar nada que faça. Você vai dar isso para Deus te dar isso. Estou falando de um pastor novo que está inserido dentro de um contexto atual que muitos estão fazendo, mas ele ainda segue os princípios antigos, pregação da palavra e generosidade. Aí você vai vendo igrejas que tem pastores que zelam pela pregação da palavra, são homens de Deus, de oração, são profetas, Deus usa, mas você pega igrejas que o pastor ele vai terceirizando o altar. O que ele faz? Ele traz o camarada. Pode falar essas coisas aqui? Pode falar. Pode mesmo? Vocês podem correr risco de serem cancelados, né? Eu não ligo pra internet direito mesmo, então. Mas assim, você vai chegando na igreja que o pastor traz o camarada. Porque assim, ele traz o cara. Meu Deus do céu. Aí o cara abre a Bíblia, ele lê a Bíblia, aí na hora ele começa. Minha irmã, porque eu tô vendo aqui não sei o que, e não sei o que. Aí a irmã tá chorando. Daqui a pouco, porque Larissa. Quem é Larissa? Sou eu. Deus vai te dar vitória. E o pastor sério lá de oração, que Deus usa, o povo não vai. Porque não falou o nome. E eu
Ainda tem mais coisas aí que eles fazem. Mentira. Isso não é bíblico. Isso não é de Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu tenho pouquíssimos amigos, você sabe. Aham. Mas eu não sou amigo. Eu tenho pouquíssimos amigos mesmo, de verdade. Mas eu não sou amigo de um cara que faz isso. Eu não ando com um cara que faz isso. E assim, eu tô falando de alguém, como o pastor Maurício, que sai de uma igreja de um pastor que ele mesmo disse, que é pregador, pastor de igreja, Pastor de e igreja profeta. e profeta. E eu vi o pastor Ricardo, eu vi. Ninguém me contou. Ele chegou para uma irmã e falou: irmã, Deus acabou de me mostrar um exame na sua bolsa, tal. A irmã falou: mentira. Aí ele parou, olhou. Então pega o documento aí na bolsa aí. Se você não veio do médico direto para cá, o papel tava lá. Eu vi. Mas um homem muito sério. O Maquiantes não, o Maquian Santos. Baquian Santos revelou ele. Ele tava com problema de saúde. De coração. Revelou ele. Então, assim, nós estamos falando de pessoas sérias. Aí você pega hoje, a internet está dando espaço para quem é de mentira. A internet não tem filtro. Internet não tem filtro. Vira e mexe, tô com a minha esposa. Isso aqui eu falo mentira. Ah, é mentira. Mas tá, é mentira. O cara mentira, o cara viu a placa lá fora do carro do cara, aí manda por mensagem pro outro, aí o outro vai revelando. Calma. Isso acontece. Se deixar. Não, se Eu deixar, tenho. ele vai falar. Então, calma. Pode falar, amor? Hã? Minha mulher tá com. Calma. Ela mandou segurar. Calma, Ela mandou segurar. calma. Mas, resumidamente, deixa eu falar aqui. Enquanto os pastores ficarem terceirizando. É pra cá, né? É. Enquanto, pastor, você ficar terceirizando, o senhor terceirizando o altar da igreja com esses picaretas mentirosos, porque o senhor quer dinheiro, o senhor vai destruir o coração das pessoas que estão lá. Se o senhor não consegue conduzir a igreja pelos princípios bíblicos, passa a igreja para outro pastor sério e vai caçar um emprego. Deus abençoe. Agora foi. Calmou. E tem outra também, que eu vou Agora falar. vamos mudar de assunto. Não, eu vou aproveitar e vou falar. Não, eu vou falar. Não, eu vou falar. Escuta aqui. E eu vou falar. Você lembra do meme que a gente fazia? Eu tenho uma palavra profética pra você, vigia. Eu vou falar. Posso falar? Pode. Olha aqui a câmera, olha aqui pra mim. Não, agora é sério. Sério. Tudo que eu tô falando aqui é sério. Mas escute isso. Grave o que eu vou dizer aqui. Daqui a alguns anos, a gente vai ver esse vídeo. A gente vai lembrar e vai voltar nesse assunto. Então, nós vamos chegar a uma época que vamos chegar a uma época que nós vamos ter um número expressivo de pregadores que vão se apoiar em chat para montar suas mensagens. Pregadores que não querem... Chat GPT, né? Isso, chat GPT. Não quer estudar. Ele coloca lá no chat, já prepara o sermão dele, ele vai pro púlpito. Pregador, deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo da sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu pastor, as pessoas te conhecem, sabem que você não tem esse nível de intelectualidade tão grande assim. Que você fala errado. Para você ficar usando o mensagem do chat, que é perfeitinho para falar. Vai ser mentiroso? Pelo menos muda a linguagem. Porque todo mundo sabe. Que o camarada vai lá no chat, pega e vai pregar. E eu tô vendo aí os caras... Eu vi um cara preparando uma aula no chat, botou do lado e tava falando. Poxa, peraí, irmão. Não. É porque as pessoas precisam entender Não. que a gente precisa usar Ai, meu Deus. a internet, né? E as ferramentas que a gente tem hoje com sabedoria, né? Você precisa ter sabedoria. É porque as pessoas estão esquecendo alguns caminhos, né? Eu sempre costumo dizer isso. Quem ora é diferente. Eu carrego isso pra minha vida, né? E tem gente que quer fazer isso sem antes orar, sem antes buscar, estudar.
E aí ele quer o caminho da facilidade. Cara, o caminho da facilidade é perigoso. Eu sou um cara que eu não sou contra usar as ferramentas que existem no mercado. Eu sou contra quando o cara fica preso àquilo dizendo o seguinte: eu prego aquilo que tá aqui. Mas o cara não vem pro texto, não examina o texto, aí, meu, aí. Permite uma fala? Sim. Há uns anos atrás, o que a gente fazia? A gente alugava livros. É. O tempo foi passando, a gente foi comprando livros. Justamente. Depois a gente começava a pegar livros de amigos que tinha condições, a gente não tinha. A gente ia lá, tirava cópia, fazia tipo uma pastazinha pra gente Estudava ali. estudar ali. Tudo isso pra quê? Recursos de ferramentas pra você aprimorar o seu sermão. Hoje, até uma criança pode ter o chat. Pra quê? Pra recursos. Uma pesquisa. E eu não tô falando porque eu uso. Eu trabalho com isso. Eu trabalho, tá? Você acha que eu tô falando mal de você? Eu trabalho, eu uso chat pra trabalho. Ele tava polêmica hoje. Não, na minha loja lá, eu uso o chat para trabalho. Trabalho, pesquisa. Agora, pegar lá do jeito que tá lá para falar, Esse é um problema. não dá certo. É. Na verdade, eu também corroboro um pouco com a ideia que o pastor Robert trouxe aqui. Você pode usar ali, a gente está aqui num estúdio de uma agência de marketing, a qual eu faço parte também. A gente tem aqui inúmeras ferramentas. O operador ali é o Vitor, trabalha com a gente aqui, e ele tem disponível para ele trabalhar, sei lá, mais de 6, 7, 8 inteligências artificiais. Só que a gente costuma falar que não dá para ele extrair o que a ferramenta te dá e aplicar para um cliente da agência. Porque por mais que tenha um avanço da inteligência artificial, o recurso humano é muito importante ainda. Senão você acaba, né, aplicando apenas aquilo que ele te deu. Então, o que o Robert falou aqui é o seguinte: você pode usar para uma pesquisa, para ter um contexto histórico, algo do tipo. Mas você precisa se aprofundar na palavra para poder levar uma mensagem. E cuidado, porque eu já vi dar dado errado. Não, com certeza. Então é por isso que você precisa estudar. Gastar dinheiro com livro. Eu vi uma mensagem esses dias do Hernandes Dias Lopes, pastor Hernandes Dias Lopes, que ele pregou, acho que se você procurar na internet, o tema acho que é Não Desanime. E ele prega um texto simples, e aí daqui a pouco ele prega um texto que fala, acho que é João capítulo 6, depois que Jesus faz o milagre da multiplicação, o povo tenta prender Jesus, né? E aí, Jesus desaparece. Eles querem torná-lo rei à força. Tem uma mensagem disso aí. O texto diz que eles tentaram arrebatar Jesus. Isso. Aí, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele faz uma retrospectiva. Ele fala assim, ó, vamos entender por que eles tentaram fazer isso. Extraordinário. Ele vem contando a história do povo de Israel até aquele momento. Assim, só que ele vem falando datas. Sim. Quem eram os imperadores, assim, extraordinário. Então, a gente costuma, é isso que o pastor Maurício falou, dá pra ver que são anos de estudos, são anos de aplicação ali aos livros, né? Sim. E é legal que você tá na mesa com a gente aqui com um livro, né? E esse ano foi um ano que eu tirei também para aplicar um pouco mais de estudo nas mensagens, na palavra, em tudo. E eu comprei um livro, o nome do livro é Olhe para Jesus, do Douglas Gonçalves. Na verdade, eu comprei 2 livros da loja. E aí nasce uma pergunta aqui, né? Eu lendo o livro, quando eu li o primeiro capítulo, eu travei. Eu falei, que isso? Calma aí. Tem mensagem aqui. Eu falei, caraca, eu não posso avançar. Porque se eu avançar, eu não vou conseguir anotar tudo isso daqui. A minha cabeça ficou, assim, explodiu minha cabeça. E aí, fala pra
para as pessoas que estão ouvindo a gente, principalmente a gente está falando aqui hoje, o tema está praticamente permeando sobre pregação, pregadores, ministérios, chamada e etc. O quão é importante essas literaturas para dar autoridade, dar bagagem para quem quer pregar. Porque eu comprei um livro esse ano, assim, eu tô quase terminando ele. E meus pastores têm, no mínimo, umas 5, 6 mensagens ali. Se você pegar um trecho e ir para a Bíblia, anotar... Na verdade, ele já tem várias referências bíblicas dentro do próprio livro. Ele fala alguma coisa e dá referência. Aí você abre o texto e você fica ali, a cabeça só falta explodir. O quão é importante, né, o auxílio das literaturas, boas literaturas, para quem quer pregar o evangelho. Certo. Na verdade, isso é muito importante porque não é apenas comprar livros, são bons livros. Uhum. Tá? Quando a gente olha para a era dos apóstolos, era de próprio Jesus, nosso Senhor, ele citou palavras de pessoas que vieram antes dele. Sim. Uhum. Justamente. Certo? Sim, sim. Os apóstolos citavam palavras de homens que vieram, pensadores da época. Certo. Então, o que eu estou querendo dizer é que o livro, ele te dá autoridade para você reproduzir pensadores que pesquisaram na época, nas épocas. Porque assim, a gente tem que ler a Bíblia e entender que a Bíblia, a palavra de Deus, ela está inserida também sobre alguns assuntos dentro de contextos, geografia, cultura, então Costumes da época. costumes da época. Tem coisas que era cultural, por isso foi falado daquela forma. Então a gente não pode invalidar isso. Então hoje meu conselho eu bato palma, acho bacana quem tem uma estante atrás cheia de livros, bacana. Eu ainda não tenho uma estante cheia de livros, mas eu tenho livros. Mas a maioria dos livros que eu tenho são livros que são ferramentas que são úteis para o que eu faço. Não são livros aleatórios. Eu posso comprar um livro de filosofia? Pode. Claro que pode. O que eu tô querendo dizer é que o pregador, ele precisa comprar livros que sejam livros que venham ajudar ele. Porque se você é um mestre, um professor, você precisa de livros teológicos, culturais. Aí você vai comprar um livro sobre uma outra linha que não tem nada a ver com a sua. Você vai ler ele? Você não vai se dedicar tanto nele igual os que você está acostumado como ferramenta. Então, a observação é necessário o pregador ter livros, bons livros, dicionário bíblico, comentário, é bom, é necessário para ajudar. Porque tem coisas que se você não pesquisar, você não consegue entender. Quando você olha para a Bíblia. Por exemplo, quando você vai para teologia bíblica mesmo, não sei se é teologia sistemática, teologia bíblica, você vai percebendo que não é o evangelho, era evangelhos, os evangelhos. Alguém vai, mas não, isso é heresia. Por quê? Não estudou. Você precisa entender o porquê que era os evangelhos. Aí é a explicação básica. O evangelho citado por Pedro, evangelho citado por João, evangelho citado por Tomé, evangelho citado por André. Eles não ouviram o evangelho de Jesus e citaram? Eles não falaram? Só que no canon entraram só 4. Tem os evangelhos dos egípcios. Então são citações das palavras orais de Jesus que foram reproduzidas registrado por cada um desses que falaram, mas não entrou no canon. Mas isso se prega na igreja? Não é sobre pregar na igreja. Eu estou falando sobre ferramentas, quando você estiver com a aula, na escola bíblica, você poder ensinar o povo, para que o povo entenda. Então, bons livros te dá a capacidade de você se tornar mais relevante e excelente. Então, eu desconfio de pregador que não lê. Não lê, para mim, eu fico já... Como que ele prega? Se ele não lê.
Como alguém vai te entender se você não ler? É. Porque eu conheço gente que reproduz algo errado. Meu Deus. É. Então, não, eu acho muito importante a questão da leitura. Você consegue indicar pra gente um, dois, não sei quantos você quiser, pelo menos um livro pra quem tá querendo. Sim. Falando de pregador, a coletânea de Mateus Henry, são comentários bíblicos, mas está mais atualizado do que a Champion, né? É, eu gosto também. É, muito bom. Muito bom. Tem um livro que eu te indiquei lá As Palavras Desconhecidas de Jesus. Aquele é top. Tem esse livro também que eu indico para você. Compre, pregador. Compre e leia sem a mente de pregador. Leia como Isso é importante alguém que também. quer aprender. As Palavras Desconhecidas de Jesus. Eita, Muito bom também. E esse aqui também, eu indico. esse aí é bom? Por que os barcos se quebram? Eu indico para você. Pessoal, a gente tá caminhando pro final desse episódio. Aqui a gente ficaria Horas. mais umas 2 ou 3 horas eu até aqui. Né? freiei, senão já era. Tem um quadro apocalíptico aqui agora. É? Fiéis até o fim. Rapaz. Quem é fiel até o fim? Eu pensei que ia ser aquele quadro assim. Você jogou mais do que. Eu falo, joguei. Ó, Você jogou mais do que joguei. quem foi melhor? Você foi melhor do que Sansão? Rapaz, Sansão. Rapaz, Sansão lá, Dalila lá, né? Não, mas eu fui melhor do que ele. Agora, pastor Maurício, a gente tem um quadro aqui nesse podcast que é fiel até o fim. O que significa isso? Aqueles que assistiram o episódio até o final têm uma atividade para cumprir lá no nosso comentário e concorre a uma camisa Olha aí. da marca, né? No episódio passado, a gente optou por sortear uma camisa igual essa daqui praticamente, esse modelo aqui, que é a da Maranata. Ela foi inspirada no livro de 1 Coríntios 16, 22. Tem lá o episódio, depois você me fala lá como é que a gente abordou aqui, né, pastor? E aí a gente já sorteou uma camisa dessa, vamos sortear mais uma. E no quadro de hoje, quem é fiel até o fim vai botar lá hashtag eu leio o livro. Ó. Coloca aí, crente. Você vai ganhar a camisa. Hashtag eu leio o livro. E aí a camisa, a gente sorteia uma outra camisa. Quem vai sortear a do episódio passado vai ser o pastor Maurício. Eu vou jogar aqui na mesa. Joga na central aí, galera. Que ele vai falar um nome aqui e a gente vai entrar em contato para quem escolhe um papel aí. Quem será? Quem será? Que rufe os tambores. Quem será? Pastor Robert, as honras. Tirei minha mãe, Bom. pô. Silvia Souza. Ah, não, Souza. marmelada. Sério? Quem é? Minha mãe. Sério? A minha mãe, ela é... Alô, dona Silvia! Eu dei a benção pra senhora, viu? A senhora me deve. Sua mãe mora lá em. Não, mora aqui em Tá Olaria. morando, mora aqui? Sua mãe é do Pará, né? É do Pará. Alô, dona Silvia, vou querer o cuscuz, Tacacá. tacacá, O açaí samba de lá. aqui e o açaí de lá. Ó, se a gente tem uma telespectadora fiel, É a sua mãe. é a minha mãe. Um abraço, dona Pelo Silvia. Deus menos a abençoe. gente tem Um abraço, dona Silvia. uma fã fiel. Já vamos fazer umas agendas pra ela. Então, vai ser fácil de entregar, É, né? Vou ter que entregar, porque ela vai me cobrar. Ela vai me tá cobrar. certo. Você que ficou até o final, gostou desse episódio, não deixa de seguir a gente. Pastor Maurício, dá um recado para os seus, porque vai ter muita gente que vai assistir esse episódio aqui Eu creio. por conta da sua presença, que você vai enviar o link pra galera. Com certeza. Entendeu? Inclusive, já Aí- estou ameaçando. Brincadeira. Falando Pede aqui. pra galera seguir o nosso canal. Gente. Começou agora. Gente, ó, esse podcast é um projeto de Deus, tá? São amigos meus, pessoas sérias. O Igor, Robert, tem a equipe aqui.
trabalhando com muita excelência. Então, você que é meu seguidor, você que admira nosso trabalho, eu vou enviar o link no seu direct. Eu vou enviar o link no seu direct. E você, no nome do Senhor Jesus, você vai clicar, você vai seguir, você vai curtir, você vai se inscrever e Jesus vai abençoar a sua vida. Deus abençoe. Amém. Amém, igreja? Amém, amém. Já estamos terminando? Já estamos Eu queria terminando. falar aqui rapidamente, Sim. eu não posso deixar de falar porque eu tenho juízo, né? Gente, aproveitar aqui para falar, nós estamos com o projeto, na verdade é um trabalho que a gente já fazia há muitos anos, dei uma parada porque eu fui morar em São Paulo, hoje eu moro em São Paulo, fazia 8 anos que eu moro lá, mas nós estamos retomando, mas com uma nova performance, nós estamos com o projeto Igreja na Rua. Inclusive, nosso próximo culto será dia 11 de abril. O senhor está convidado. Eita. O senhor faz parte, o senhor faltou reunião. Brincadeira à parte. Mas nós estamos com o projeto Igreja na Rua, que é um projeto de levarmos o evangelho até as pessoas. O nosso lema lá é: Deus continua caminhando entre pessoas. Deus tem diversas formas de fazer, de falar, de agir. E uma das formas é quando nós nos movemos. Deus também se move quando nós nos movemos. Então, nós tivemos uma reunião ontem sensacional. O pastor Robert não pôde ir, claro, mas teve pessoas que participou de chamada de vídeo. Foi muito interessante. Trocamos uns assuntos muito bacanas, ajustamos muita coisa. E nós vamos logo, né, amor? Disponibilizar o Instagram para você também seguir. Eu vou mandar também no seu direct. E convidar vocês para dia 11 de abril participar conosco. Nós vamos fazer um culto na rua. Vamos alugar o som. Fala o endereço. Vai ser aqui na Vila Operária, na rua Roberto Silveira. Nós já estamos com som, já temos teclado, bateria, guitarra, baixo, pandeiro. Vai ser um trabalho sensacional. Estamos tentando organizar um espaço kid para as crianças não ficar ali correndo, ali atrapalhando o culto, que criança gosta de brincar, principalmente vai ser na rua. Vai ver se a gente consegue botar um pula-pula, uma brincadeira para as crianças. Mas o intuito é levarmos o evangelho do Senhor Jesus Cristo na casa das pessoas, para que as pessoas saiam de suas casas e possam adorar a Deus junto conosco. E cremos que Deus vai fazer grandes coisas. Outra coisa que eu queria aqui comentar é o Instagram da minha esposa, Débora Siqueira. Entra lá na minha bio, segue ela. Ela tem um trabalho sensacional que é o Preparadas Antes do Altar. Falei certo, amor? Os Preparadas Antes do Altar. O intuito é trabalhar na mente de pessoas, mulheres, moças novas, mulheres que já tiveram seu relacionamento, viúvas, que ainda acreditam que há uma possibilidade de reconstruir na vida amorosa, sentimental. Minha esposa tem tratado muito sobre isso, porque há muitos anos atrás se pregavam pra gente assim: não, casa, que depois que morar junto, vocês amadurecem, desenvolvem. E pessoas mal resolvidas financeiramente, emocionalmente, casavam, alugavam casa e passaram prova e muitos até se separaram. Então a ideia desse Preparado Antes do Altar, nada mais nada menos, é encorajar você a entender que antes de você ter o seu noivo, antes de você estar namorando, antes de você conhecer alguém, você precisa se conhecer e entender como você deve se preparar antes do altar. Então segue lá, tem mais dica lá. Tem também o curso dela, olha eu fazendo... Fica à vontade. Tem o curso dela lá na bio, você pode adquirir e ser abençoado. Pastor Robert, suas considerações finais. Nada, assim, passei bem, porque eu sou chorão. Esse cara é meu amigo, admiro demais. E pra mim foi muita benção. Então é isso. Você que ficou até o final, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ajuda a gente aqui. Se alguma coisa que foi falada aqui tocou no seu coração, compartilha com alguém. E até o próximo Drop de Fé. Valeu!